Pronto, gente, estamos voltando aqui. Nós agora vamos iniciar aqui um bate-papo e eu queria que a Arielle trouxesse um pouco da sua experiência, sua vivência, e falasse um pouco sobre esse desafio. Então, como eu sou cristã, né, nasci na igreja presbiteriana, então como eu nasci lá desde pequenininha, a gente está falando sobre esse processo missionário, né, então desde muito pequena eu convivi com isso, mas foi mais ou menos assim na adolescência, onde eu me aproximei mais de Deus, né, eu comecei a entender, porque quando a gente é criança a gente vai por causa dos nossos pais, né, nossos pais nos levam, mas a partir da minha adolescência eu comecei a conhecer a Deus por mim mesma, e me relacionar com ele. E eu acredito que é importante para qualquer cristão, mas principalmente para nós, né, que estamos aqui como missão, o primeiro ponto é falar sobre o relacionamento com Deus. É conhecer a Deus, é saber quem Ele é e estar perto dele. E foi a partir desses momentos que eu tive com Ele que eu comecei a ouvir, entender o chamado. Eu sei que nós todos temos o chamado de pregar o Evangelho, né? Você que é cristão também sabe. Mas o Senhor começou a mover meu coração em prol de nações, de sair mesmo do país. Eu acredito que existem pessoas que têm essa vocação específica, e eu fui entendendo isso, que o Senhor queria isso para mim, ainda na minha adolescência. E eu vejo, né, que foi por causa dessa proximidade mesmo com o Senhor. Então, é o primeiro ponto que a gente pode falar e conversar, é conhecer a Deus, se relacionar com Ele, entender quem Ele é, a sua palavra, e aí a gente vai começar a amar as coisas que Ele ama. Ele vai colocando isso dentro do nosso coração, né? Vocês podem falar. Legal, legal. Conhecer a Deus, quem Ele é, Ele vai aquecendo essa chama no nosso coração. Hoje, quando você chega nesse lugar de ir e já está pronta para, assim, algum espaço que você precisa dar para chegar lá, como que está o seu coração diante de toda essa expectativa, tudo que você está vivendo? Meu coração está a mil, porque, na verdade, né, por exemplo, quando Deus começou a trabalhar isso em mim, eu era muito jovem, né? Tinha 15, 16 anos. E eu achava, assim, terminou o ensino médio, eu ia concluir o ensino médio com 16, 17, Deus já ia me levar lá, e aquela coisa da adolescência que você quer voar, e eu queria voar. E muita ansiedade, muito desejo. Só que tudo tem um processo. E o processo não é simples, né? Deus vai transformando o nosso caráter, vai nos ensinando a confiar, vai nos ensinando a esperar. E eu não entendia no processo, muitas vezes a gente não entende. Eu entendo agora algumas coisas, mas tem muitas coisas que eu ainda não entendo. A gente vai dando um passo de cada vez. Eu ouvi uma vez uma pregação de uma pessoa que falou assim, olha, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, né? Nós sabemos esse texto, e luz para os meus caminhos. E aí ele falava assim, olha, à medida que você dá um passo, ela está nos seus pés. À medida que você dá um passo, você vai enxergando o que Deus quer. E foi isso, foi um processo de entender. E aí eu não queria fazer faculdade, eu queria fazer psicologia lá logo de início, eu queria ir logo para missões, mas o Senhor foi estreitando os caminhos e mostrando para mim a importância de fazer faculdade. Hoje eu entendo, porque o meu desejo é estar em países perseguidos, então é muito importante que você tenha uma profissão. Então, o Senhor, mesmo ainda não tendo entendido na época, foi muito importante eu fazer. Eu fiz serviço social. Serviço social também é muito bom, assim, eu amo essa profissão. Eu trabalhei com crianças e adolescentes em situação de risco. Eu fiz várias coisas, assim, conheci famílias que estavam em situações que eu jamais teria acesso se eu não estivesse nessa profissão. Então, também foi um processo que o Senhor me ensinou para ver aquelas pessoas, para ser voz, para entender também essa realidade. E a gente ser menos... Porque a gente sabe que para a gente aprender sobre essa questão cultural, a gente estava discutindo, falando sobre isso, a gente precisa ser um pouco aberto, ou muito aberto. Então, quando a gente conhece outras realidades, outras famílias, e a minha profissão me ajudou a ser mais aberto, sabe? A ser mais... Entender assim, olha, a minha casa é de um jeito, e a casa do outro é de outro jeito. E eu respeito isso. Não quer dizer que é o certo, né? Mas é a forma, a cultura de cada família. Então, foi um processo muito bom, que Deus... Agora eu entendo, assim, que o Senhor foi me ensinando. Então, é isso.
Muito bom você conseguir fazer essa leitura, né? Sim. E se perceber agora com um pouco mais de maturidade nessa caminhada, entendendo como que o processo é importante, como que cada etapa desse processo foi importante. Fala um pouquinho dentro desse processo, você falou sobre a sua faculdade, você falou sobre a sua profissão, mas não foi apenas isso, você precisou entrar numa escola, preparo e tal. Então, aí teve essa outra etapa, mais ou menos com 10 anos, eu trabalhei 10 anos trabalhando na minha profissão, aí o Senhor já foi movimentando as coisas mesmo no meu coração. Eu tinha, como eu já falei, o desejo de fazer missiologia, e a gente pode falar um pouco sobre a importância de conhecer, de entender, de estudar mesmo, mas na época o Senhor fechou as portas, mas depois desse tempo, ele abriu, ele escancarou, assim, eu não tinha condição financeira para ir, mas, assim, foi rapidamente, o Senhor mostrou a escola, eu fiz 1 ano no CT+, e o Senhor mostrou a escola rapidamente, assim, os meus amigos, a igreja, se envolveram comigo. É uma coisa que a gente precisa entender, que missão a gente não faz sozinho. Precisamos muito uns dos outros, precisamos da igreja, precisamos estar junto. E o Senhor foi incrível naquele momento. Foi depois da pandemia, foi em 2021. Então, ele abriu as portas para mim, financeiramente também. Tudo foi se abrindo. Meu pai, eu tinha algumas dificuldades com meu pai, que ele não queria que eu fosse missionária, porque ele queria me preservar, né? A gente entende essa questão familiar, mas assim, eu também trabalhou no coração dele, já foi movimentando isso e me levando para estudar lá com eles na Mais, né? Foi também agora uma outra etapa de processo de crescimento. Fala um pouquinho da sua experiência lá na Mais, como é que foi? E o que é a Mais, né? Porque algumas pessoas não sabem o que é a Mais, o que é que eles trabalham, a grade curricular, e como é importante também a gente avaliar isso antes de escolher uma agência ou um lugar para fazer um curso. Exatamente. A Mais é missão e apoio à igreja sofredora. E, assim, eu escolhi a Mais, assim, porque eu vi exatamente essa questão da grade curricular, e também porque eles trabalham nesse aspecto de igreja sofredora, né? De pessoas, e também em desenvolvimento comunitário, que é uma área que eu gosto bastante, né, de trabalhar com famílias e levá-las a se desenvolver também como pessoa, como ser humano, e ajudá-las em sua dignidade. Eu entendi que essa escola era uma boa escola para mim. Então, é importante a gente estudar, primeiro entender quem a gente é, o que é que Deus tem para nós. Nem sempre, é claro, mas pelo menos alguns sinais o Senhor vai me mostrar. A gente ora antes, a gente ouve, né? O Espírito Santo nos orienta, é importantíssimo. E foi por causa disso que Deus foi me enviando para lá. E eu achei a escola também é muito aberta, né? A questão da grade curricular tem muita contexto que eu achei interessante com relação à missiologia, antropologia. E só que quando eu cheguei lá, é incrível. Principalmente que trabalhou em mim foi a questão da vocação específica. Vocação específica, o convívio também com as pessoas, né? A gente morava em um quarto com 8 meninas, tudo isso também Deus também vai trabalhando na gente, né? Essa questão de conviver, de aprender a amar, né? E de estar junto. Mas ainda o Senhor é importante estar aprendendo, mas o Senhor sempre nos leva para a intimidade com Ele, incrível, assim. Em tudo para ouvir, entender, estudar bastante, mas sempre estar lá perto dele. E ele foi difícil. Não vou falar que foi fácil, não. Foi muito difícil, mas foi um aprendizado grande. E também muitas amizades, assim, irmãos de verdade eu encontrei lá. E é isso, mas pode falar, fazer mais perguntas. Ari, para onde você está indo agora? E para onde você vai? O país que você está querendo ir? Então, quando eu voltei da Mais, foi um outro processo, né? Foi esse ano que eu voltei, aí já foi, para mim, já foi um baque, porque eu não queria voltar, eu não queria ficar na minha igreja aqui em Tobias, eu queria já, e já foi outro ensinamento de Deus, que a gente, aos poucos, né, eu fui percebendo a importância de estar com a igreja, a importância também de levar a igreja a entender o que é missões. Infelizmente, a realidade das nossas igrejas, eu não sei, eu não conheço tanta, eu sou da presbiteriana,
não conheço tanto a realidade da igreja de vocês, né? Mas, assim, muitas igrejas ainda são distantes do missionário. E a gente precisa entender que a igreja anda junto com o missionário, a gente precisa estar junto. Então, esse processo foi muito importante de estar com eles, de conversar com eles, de mostrar para eles o que é missões, que a gente precisa estar junto. Então, houve um diálogo, houve uma aproximação também com o meu pastor, que tinha acabado de chegar. Então, o Senhor foi me guiando e mostrando quanto é importante esses tempos de espera. E aí, enquanto isso, eu estava em um processo com a agência de missões, né? Uma agência missionária que é a Interserve. Eu também entendi, estudei e fui indicada também pelo diretor, o pastor Maia, né, lá da Missão Mais, sobre a Interserve. Ele me orientou, dizendo que era uma boa agência, que tinha o perfil parecido com o que eu desejava. Então, é importante estar junto com a agência. Então, nesses 8 meses, mais ou menos, que eu fiquei aqui, eu também estava em um processo com a agência de missões. Uhum. E a agência faz contato com a igreja, conversa com pastores, conversa com a gente. Tem também uma reunião com várias pessoas, entrevistas, a gente vai ter essas etapas lá. E aí ela vai nos orientando como é que a gente deve agir. Legal. Deixa eu só falar uma coisa aqui sobre as agências missionárias. Uma coisa que a gente vai disponibilizar para vocês, gente, é o link, tá? De uma lista de agências missionárias com vários focos para o campo missionário. Então, assim, se você tem vontade de trabalhar com povos não alcançados, se você tem, assim, uma inclinação para trabalhar com povos muçulmanos, se você tem desejo de trabalhar na Ásia, na África, então você vai encontrar uma lista, que nós vamos mandar para vocês, de agências missionárias que podem lhe ajudar nesse preparo. E o que aconteceu com a Arielle? Então, ela já estava numa agência missionária que já tem essa inclinação para o social, voltada, né, para esse trabalho. Então, ela achou a agência e a agência preparou e já fez a conexão, né? Na verdade, ela estava numa escola, né, na Mais, a Mais já fez a conexão com a agência, que é a Interserve, e a Interserve, então, está praticamente fazendo todo encaminhamento, né? Todo encaminhamento para poder você chegar... Agora eles estão bastante com uma questão de orientação, porque tem um ponto que eu não tenho, que aí ela perguntou qual é o país, né, que eu vou... Tem um ponto que eu não tenho, que é ainda o inglês, infelizmente. Então, se você é missionário, quer estudar, estude logo o inglês, que é muito importante, é essencial. A gente aqui já está tendo aula de inglês, viu, gente? Eu estou tendo, infelizmente eu não tenho. Rapidinho, Arielle. É exigência da agência que você tenha essa experiência com a língua? Sim, é a exigência da agência. Eu preciso, né, porque todos falam, e aí a gente tem treinamento em inglês, a gente vai ter acompanhamento pastoral em inglês, e a questão também do atendimento psicológico em inglês, não tem como a gente ir sem inglês. E aí depois eu vou aprender a língua lá também, né, a língua do outro país, conhecer a cultura, tem todo um processo. A gente quer que as coisas sejam rápidas, mas o Senhor nos orienta a ser... Então, o seu desafio são 2 línguas. Isso. Uau. E a questão do estudo de uma outra língua, geralmente o árabe, né? É melhor quando você tem a língua inglesa como base, para você ter um suporte até do livro, não é isso? Esse processo. É verdade. Muito legal. Um dos desafios missionários no contexto transcultural é justamente aprender uma língua. E aprender a língua, se possível, nativa, né? Daquele país onde você vai trabalhar. Então, é uma das orientações das agências missionárias que você deve, primeiro, aprender a língua, para você se comunicar bem e tal. Dentro desse processo de aprender a língua, você vai passar 6 meses, não é isso? Depois você retorna para o Brasil, e depois o país que foi escolhido lá na Ásia, você vai. Exatamente. Então, nesse início lá na Ásia, como é que vai funcionar? Então, a gente já me explica mais ou menos eu ficar o tempo de, no mínimo, 3 anos e meio. Então, no primeiro ano, a gente tem só uma imersão na cultura e na língua do país, né? E aí a gente, primeiro, vai como ouvinte, podemos dizer assim, somente para conhecer, somente para entender a cultura, para estar perto das pessoas. É importante para que a sua igreja também entenda isso. Por enquanto, é só relacionamento, só conhecer, porque a gente precisa... Eu lembrei agora, você falando da língua, eu lembrei de um professor que falava, a gente tem que falar a língua do coração, né? E a língua do coração, por exemplo, para nós brasileiros é o português. Se alguém fala inglês, por mais que eu entenda, eu vou entender muito mais na minha própria língua. Então, por isso a importância da gente estar e a gente entender também
até os trejeitos, entender totalmente a cultura para que a gente consiga, né, alcançar o coração. A gente sabe que é o Espírito Santo que alcança, mas nós precisamos entender ter todo esse aparato para atingir, né, essas pessoas. Então, a escolha da Escócia foi mais relacionada ao desenvolvimento da língua. Eu estava perguntando. Foi por causa só do inglês mesmo. Então, você está falando da questão de você passar um ano, mais ou menos, não é isso? Aproximadamente, para poder você ter esse tempo de relacionamento, compreender a cultura e tal, né? Um ano e meio, e eu tenho que ficar 2 anos sem vir ao Brasil. Então, ficar esses 2 anos, né, esses primeiros 2 anos, imersa na cultura, sem voltar ao país. E aí, só depois desse 1 ano e meio, é que a gente vai começar, de fato, a trabalhar com os povos, que aí, né, com a ajuda do nosso Deus, já estarei sabendo a língua, e aí a gente já vai estar bem mais próximo deles, e é isso, eu vou com minha profissão, né, eu vou entrar lá como assistente social, então a partir desse 1 ano e meio eu vou, depois já começar a trabalhar como assistente social. Legal, olha como que é importante o preparo, né? Então, assim, o cuidado, já há uma equipe missionária trabalhando no campo, já há uma equipe desenvolvendo um trabalho já há um tempo, mas você que vai se integrar à equipe precisa passar por algumas etapas até chegar lá. Exatamente. Até chegar lá, isso é muito legal. Pensando nisso, a gente vai compreender a questão da contextualização, né? A questão do estudo da cultura, né? Isso é muito importante. O choque cultural acontece, gente. Se a gente demais. O choque cultural acontece e isso é fato, né? Nós aqui da Missão Casa Farol, nós estamos no semiárido baiano. Nós estamos aqui fronteira com Sergipe, né? O seu estado aqui. Então, assim, apesar de a gente ter mineiro na equipe, né? Apesar de a gente ter carioca, né? A gente sente que dentro do Brasil, dentro do Nordeste, dentro da Bahia, a gente está fazendo um trabalho transcultural. Então, desde quando nós chegamos aqui, a gente está estudando, né, as relações, nós estamos estudando a cultura local aqui, que é muito diferente, né? Quem já veio aqui, a gente compartilha algumas experiências nossas e conhece até algumas palavras, né, que a gente aprendeu aqui. Eu vou falar aqui algumas que são bem... São da minha língua. Que é bem engraçado, né? Assim, a gente toma um choque quando a gente chega aqui, né? A gente está numa conversa, de repente alguém chega e fala assim, por exemplo, deixa eu lembrar uma aqui que é leve, né? Uma leve assim, vamos ali comigo trepar na corda. A gente, nossa, trepar na corda, né? Pergunta, o que é trepar na corda? Se alguém que souber, escreve aí, vai. O que é? Deixa eles pensarem um pouquinho. Pensa aí um pouquinho. Escreve o que é trepar na corda, né? Tem outras palavras também. Lembra uma outra aí? Vaso, o tá boa, não é tá tudo bem, é tá boa, né? Boa, né? Toda a estrutura da frase vai mudando em algumas expressões. E tem outras que é uma mudança mesmo só de palavra. Falei o vaso, não foi? Então, aqui a gente chama de squeeze, né? Garrafinha de água e tal. Mas aqui isso aqui é um vaso, gente. O que é o vaso pra gente, na nossa cultura? Ontem, na aula de letramento, a gente estava dando a letra G. Aí eu falei, isso aqui, qual é o nome disso? Ela vaso, garrafa, né? Eu fiquei lá em Salvador, a gente chama de garrafa. Tá vendo? Aí, nossa, interessante. Até nisso a gente tem que pensar antes da aula, pensar como funciona, né? Muito legal, muito legal. Então, assim, a gente é surpreendido, né? Eu vou falar uma palavra aqui, que ainda ontem, conversando com um dos irmãos lá no povoado, ele falou assim, o irmão meu, ele só gosta de andar em coito errado e tal. E aí, gente, coito errado. A primeira vez que eu fui apresentado com essa palavra, eu fiquei já escandalizado, né? Dentro do carro, né, dando carona para uma pessoa. E ela falou, meu marido não gosta de coito, não. E eu disse, nossa, como é que é isso? Não, porque... Aí ela explicou, né? É porque ele não gosta de estar junto com pessoas, né? Conversando, se relacionando, ele não gosta de muita amizade. Eu disse, amém. Entendi, né? Então, são essas palavras que é importante a gente aprender, inserir-se nessa cultura para que a gente consiga comunicar, né, com mais eficiência o evangelho. A gente não está pregando a nossa cultura, a gente está pregando o evangelho.
E o maior contextualizador, né, da história é Jesus, né? Que se fez carne, habitou entre nós, né, para sentir o que a gente sente, viver o que a gente sente, né? Sofrer na pele tudo que nós sofremos. Então, assim, a contextualização é legal, muito desafiadora. A gente abre mão de nós mesmos, da nossa cultura, né? Da nossa forma de pensar em favor do outro. Ari, Iris fez uma pergunta. A agência que auxilia em todo o trâmite do visto? Sim. Que bom. Nessa situação que eu estou, porque a agência de missões não me auxiliou nessa questão do inglês, que é um pré-requisito para eles, para que eu entre. Eu tenho que aprender a saber o inglês antes. Então, eles me orientaram, mas eles não estão junto comigo nessa questão do inglês. Só a igreja e a questão e eles estão me orientando, mas não deu o suporte do visto. Mas quando eu estiver indo para a Ásia, eles dão todo o suporte com a questão do visto, orçamento, tudo que eu preciso direitinho. Eles são bem claros mesmo, para que não haja nenhum problema, né? Legal. Deixa eu ver uma pergunta aqui para vocês. Vocês tiverem pergunta, a gente pode lançar, que a gente vai trazendo aqui para a Arielle, tá? Eu não expliquei, não foi? Não. Alguém perguntou lá que era trepar ainda? Não expliquei não, né? Então, gente, trepar na corda é estender roupa. Estender roupa, só isso. Estender roupa, simples assim. Em abril, a gente estava fazendo a edição do filme Jesus, e aí o pessoal ainda tem medo da questão do lobisomem aqui, né? É lobisomem? Uhum, né? Lobisomem, né? E aí a gente, mas como, gente? Não, tal. É porque se a gente sair no esquisito, né, ele pode aparecer. Sair no esquisito? Como é que é isso? Sair no esquisito aqui é sair no escuro, entendeu? Então, a gente vai contextualizando, aprendendo, né, que isso é muito desafiador, só perguntar? Eu quero fazer uma pergunta sobre... Bom, uma vez que você esteja lá, você ainda não sabe, né, exatamente como que você vai trabalhar com os missionários lá, né? Eu não sei, mas eu sei qual é o público. Isso. Né? Quando a gente conversa com a agência, mais ou menos qual é a nossa vocação específica. Então, no meu caso, eu vou trabalhar com crianças, né, e adolescentes em situação de risco, e especificamente com meninas também. Isso é um foco que eu gostaria de ter. Acredito que não vai ser inicialmente com esse foco, porque eu também acho que eu preciso estudar mais nessa área, né? Talvez fazer um mestrado, uma pós em relação a isso. Mas eu já sei o público, então eles vão colocar mais ou menos no público, em um ambiente com aquilo que eu já falei para eles que seria o público que eu vou trabalhar, né? Porque eles trabalham muito com essa questão de justiça social, do trabalho social, porque a gente sabe que é um país perseguido, então não é aberto para o evangelho, a gente vai entrando aos poucos e o Senhor vai mostrando as formas. E lá também lembrando que a gente, até eu falei sobre isso com o professor Wagner, que a gente vai ter uma igreja, né? A gente está junto com a igreja, né? A gente não trabalha com plantação, mas tem uma igreja que está lá com a gente e vamos trabalhando em conjunto, né? Nada de ficar separado da igreja. Maravilha. Né? Uma coisa que você falou e me chama a atenção é de que é necessário a profissão. Né? É uma exigência dessa agência missionária, né? Por conta de que, por ser um país perseguido, você precisa entrar nesse país com uma profissão, não é isso? Se você entrar como missionário, como religioso... Eles também trabalham com outras formas. Tem essa de você entrar com a sua profissão, é o Tend Maker. Sim. Mas também tem o BAM, que é o Business and Mission. Gente, o meu inglês vai melhorar. Vai melhorar. Mas que você também pode entrar com comércio. Entendeu? Você, por exemplo, eu vou fazer um café no país. Aí você entra e você faz o comércio, vai gerar lucro, sim, para você. Legal. E você vai ter lá seu empreendimento, tudo corretinho, mas aí você também, como missionária, você está lá no seu ambiente e vai pregar o evangelho. Também tem esse outro formato. Ari, então, você sabia que você queria ir para a missão desde pequena,
mas como foi a escolha do país e depois como foi pôr em prática o passo a passo? Foi para CT+, depois escolheu o Interserve, como isso tem funcionado? Porque a gente tem muita gente que está assistindo e está sem saber, né, como dar esse passo a passo. E aí? E tem uma coisa assim também. Eu tenho uma palavra para África, né? Quero ir para tal lugar e tal. Fala um pouquinho. Assim, muito. Acho que também tem essa questão individual, mas acho que não existe isso aqui. Muitas pessoas falam, não, vou para a África e é só ali que eu tenho que ir, não vou levar o evangelho em lugar nenhum, porque o meu lugar é a África. Aí eu estou aqui na minha cidade, eu não falo de Jesus, não sou missionária, não estou dizendo que é o seu caso. Mas tem pessoas que têm isso, né, só específico em um local. Então, comigo, foi que eu falei, assim, teve esse processo, e logo depois de que eu concluí, que eu entendi que eu deveria sair do meu trabalho, foi algo muito entre eu e Deus, sabe? Eu orei bastante, Deus foi me mostrando, e aí a gente também vai falando com os nossos líderes, né? Todos, eu acredito que todos precisam estar junto com a gente, junto com você, e em harmonia. O Senhor vai trazendo paz no coração, no seu coração, no coração do seu líder, no coração do seu pastor, dos seus pais. Todos precisam estar em harmonia. Lógico que existem contrassensos, existem algumas situações que podem existir, mas normalmente tudo isso vai mostrando. E outra coisa também a gente tem que conhecer a Bíblia, né? Qual é a orientação bíblica, né? Qual é o chamado do Senhor que já está na palavra dele. E comigo foi assim, aí eu fui entendendo com a mais, foi o que eu falei, eu fui estudando, vi a grade curricular, vi que o processo era humano, achei interessante o tempo, fui conversando com meus pastores, e aí eu entendi também por causa do desenvolvimento comunitário, que era uma área específica para mim, e eu achei o perfil interessante, que era parecido com aquilo que o Senhor já estava me direcionando. E respondi, ainda falta alguma coisa. Nívia fez uma pergunta. A escolha do país final tem alguma influência do missionário? Tipo, ser um lugar que deseja ou o perfil que você pensava? Então, quando você chegou na agência missionária, foi você que escolheu a Ásia? Como é que foi? Eu que escolhi a Ásia, sim, no sentido do continente, né? Isso. Eu escolhi porque eu entendo que o meu chamado é para ir para lá. Por causa de várias coisas que Deus foi falando para mim, no meu coração, mas eu também entendo que Deus vai guiando a gente com o tempo dele, determinado. Mas nessa agência, eles atuam na Ásia, sim, e também na Arábia Saudita. Em outras situações, eu esqueci o nome do outro local que eles trabalham. Mas eles já atuavam na Ásia. Aí ela falou para mim, qual é o local? Aí eu fui falando, eu quero ir para a Ásia. Que a Ásia são pessoas que eu não sei dizer o motivo, mas eu amo aquelas pessoas e eu quero estar lá com elas. Sim. E eu vejo que não é meu isso. E o país, eu tenho um país, sim, no meu coração. Eu não vou falar qual país é. Mas, assim, eu não sei se é agora, se é algo ainda não está claro, se é algo assim, não. É só para você orar por esse país, né? Você conhece, se é só para você orar. Eu falei também, eu estudei um pouco sobre esse país no meu TCC, lá na Mais, né? E aí pode ser também por isso que eu comecei a ver todo aquele contexto e amar aquele país. Então, eu tenho amor por ele e eu sei que eu devo orar, mas eu não sei se eu vou para lá. A gente não pode ter a ilusão de que a gente já sabe, já está tudo definido, porque não está. Isso vai acontecer aos poucos. Então, mas a agência vai direcionar qual país agora. Você só escolhe o continente, a área e eles... Aí o público específico, eles vão orientar onde tem vaga. É interessante observar que, quando a gente fala de chamado, o chamado ele não é geográfico, né? O chamado é pessoal. Então, assim, você vai ter um tempo, você vai trabalhar vai servir nesse país, e depois de concluir esse ciclo, o Senhor pode te enviar para um outro país. Sim. Agora, o que você vai levar para esse país? A sua vocação, o seu coração. Você vai amar essas pessoas, assim como você está amando agora, né, esse país da Ásia. Então, o chamado ele não é geográfico. Então, as pessoas, muitos jovens falam assim, eu tenho um chamado para tal país. Né? Possa ser que o Senhor, até você chegar neste país, te mande para outros países, até você chegar lá. Né? E pode ser que você não chegue lá não. Pode ser que você só não em oração. Só que nem, né? Se eu te levante só como intercessor por aquele país, né? Então é importante a gente ter isso no coração. O que é interessante a gente pensar? Nós já fomos chamados há 2000 anos.
Já temos uma ordenança, ide, vá, né? E a partir daí, qual é o nosso posicionamento? Nós podemos trabalhar toda a nossa vida, toda a nossa história, toda a nossa profissão, intencionalmente focado em ir para o campo missionário. Então, eu vou fazer um curso técnico, vou fazer uma faculdade, eu vou me capacitar, eu estou focando toda a minha vida a ir para o campo missionário, né? E aí, existem situações onde a pessoa recebe uma palavra profética e ele recebe, olha, o Senhor está mostrando que você vai para tal lugar, assim, vai trabalhar assim, assim, isso é maravilhoso. Sim. Mas existe aquele também que vai por obediência. Ele compreendeu a palavra, entendeu e diz, eu vou me aperfeiçoar, vou me capacitar, o que é necessário? Ir para uma agência missionária que trabalhe com tal área, eu gostaria de trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade, gostaria de trabalhar com os povos indígenas, gostaria de trabalhar com povos, povos asiáticos. Então, ele entra numa agência missionária que vai capacitar, vai trabalhar, né, todas as necessidades dele para poder ele ser enviado. Então, é importante a gente compreender isso, até para que todos nós, todos vocês que estão do outro lado aí da tela, vocês podem planejar a sua vida para você ser um missionário. Né? Às vezes, alguém fica esperando um Shazam, um místico, né? Não, Deus vai usar alguém para dizer você tem que ir e tal. Às vezes eu fico pensando assim, Deus tem que falar tanto para você, porque talvez seja... Já está aqui na palavra. Agora, assim, tão privilegiados vocês de estar ouvindo tudo isso agora, porque eu não tive isso. Eu não tive. Então, diferente de vocês estão tendo, graças a Deus, e muitos outros possam ter, eu não tive essa orientação. Foi, assim, eu estava naquela igreja, era uma cidade muito pequena, então os meus pastores nunca falaram nada para mim. O pouco que eu via sobre missões era assim, bem esporádico, nunca houve ninguém para sentar e dizer, olha, então Deus foi misericordioso comigo, Ele é, né? E Ele fez essas etapas, mas eu não tinha consciência delas. Olha, elas foram acontecendo por graça de Deus, Ele barrando algumas coisas, eu quero ir, mas Ele barrou por misericórdia. Então, agora vai ser mais fácil, porque você já entende que tem esse processo. É interessante você falar que você tinha uma expectativa muito grande quando era jovem, né? E agora você entende porque não foi naquela época, porque você estaria totalmente despreparada. Ainda acho que, meu Deus. Não, ninguém aqui está preparado. É bom que fique claro nisso, né? Que ninguém aqui está preparado. Ninguém aqui está preparado. Né? É por obra e graça do Espírito Santo. É muito favor de Deus a gente estar aqui, nossa, e viver experiências, nossa, é maravilhoso. Jéssica fez um comentário que quando você falou também me lembrei dela, que quando perguntaram à missionária Sophia Miller como tinha sido sua experiência de chamado, ela respondeu, eu jamais tive um chamado, li uma ordem e obedeci. Olha aí. E é constrangedor. Depois dessa, muito, muito, muito bom. Diga. Iris também fez uma pergunta, que foi sobre aquela questão da contextualização, que é como atuar na evangelização quando algo na cultura do povo evangelizado é totalmente contrário ao evangelho. Legal. É interessante essa pergunta, porque uma das coisas que a Arielle contou aqui é de que antes de pregar o evangelho, antes de ela se juntar com os missionários que já estão lá, ela passa um período fazendo o quê? Construindo relação. Amizade. Construindo relacionamento, entendendo, né, a cultura. E esse é um passo, irmãos, essencial, riquíssimo. Entende? E nesse momento a gente precisa ter pressa de pregar o evangelho. A gente precisa meio gastar tempo. E você vai ter quanto tempo nisso? Um ano? Um pouco mais, 1 ano e meio, né? Um pouco mais de um ano, né? Então, assim... Só para isso, né? Só para isso. Só para isso. Então, para desenvolver o relacionamento, para depois pregar o evangelho. Então, quando você começa dessa forma, a sua pregação vai ser mais eficiente, vai ser mais eficaz, você vai compreender melhor as relações, você vai entender a cosmovisão, porque, gente, pense numa coisa, a conversão é na mente, né? Então, as pessoas, elas estão numa cultura totalmente inversa, contrária ao evangelho, porque elas estão crendo que aquilo que elas acreditam é verdade. Então, nós chegamos com a verdade, combatendo todo o sofisma, né? Todas as mentiras. Como é que você destrói uma mentira? Com a verdade.
Porque contextualizar não é adaptar a Bíblia para aquela realidade. A Bíblia vai além da cultura. Isso. Então, a gente vai se envolver naquele contexto, entendendo a cosmovisão daquele povo, tentando atuar diretamente nos sofismas daquela região, mas sem, como é que fala? Interferir na palavra, vender a palavra, sim, né? A palavra é inegociável. Isso. Então, para que a gente não chegue no sincretismo, né? Então é importante que a palavra ela é o centro de tudo, né? O evangelho ele é supracultural e ele vai trazer toda a ordem, né? Tem coisas, por exemplo, na escultura que são riquíssimas e lindas, né? As vestimentas do povo na Índia mesmo, né? É linda aquelas roupas, né, gente? Então elas convertem o coração. A gente vai chegar lá e vai dizer, não vista isso, tem que botar gravata. Não existe, né? Não. Então, permanece. Agora, o coração foi transformado, foi regenerado, né? A mente foi mudada, né? Então, é interessante a gente... Respondeu, Lívia? Foi Iris. Foi Iris? Respondeu Iris? Me lembrou também um exemplo dos indígenas. Sim. Que plantou uma igreja, né? Na verdade, foi uma implantação no local... E alguns indígenas não iam porque eles preferiam uma oca, um lugar redondo. E as pessoas que foram naquela tribo colocaram um lugar quadrado. Então, na hora que perguntaram por que vocês não vão para a reunião, foi questão de contextualização. Porque nós preferimos o círculo, porque o círculo para a gente é algo importante. Isso. Então, é esse tipo muito de... Bom. Agora, eu também lembrei de um missionário da Índia, que... dessa situação também, né? Que ele ficou muito tempo lá. Infelizmente, eu não lembro do nome dele. Mas ele interferiu em uma lei, que não sei se vocês já ouviram falar, mas na época, os maridos morriam e as mulheres eram cremadas, né? Os maridos e as mulheres eram obrigadas a serem cremadas vivas, junto com o esposo. Então, ele, depois de muita luta, ele conseguiu mudar essa lei. Né? E aí ele mudou essa realidade também, mostrando dignidade, valor. E é isso que eu vejo, assim, que a gente precisa entender e ver como é que a gente deve agir em cada situação com muita sabedoria. Muita sabedoria. Tem um filme que a gente assistiu, começam a saltar, assim, né? É um filme que eu sempre recomendo, é Etal, né? Etal. Tá no YouTube, a gente vai deixar no link aí para o pessoal assistir. Etal. Então, esse filme, ele fala de um casal de missionários que eles vão para uma tribo. E lá eles fazem exatamente isso. Eles dedicam-se a anotar, observar, investigar como que é a cultura deles. Então, eles sentam no momento que eles estão ali no ritual, fazendo todo o ritual deles. Uma das coisas que eles descobrem é que naquele ritual tinha uma máscara, né? Que algum daqueles tribais usavam. E... quem descobrisse quem estava na máscara, ou melhor, onde ele guardava a máscara, né? A mulher que descobrisse, ela perdia a vida, né? Ela era morta. Então, ele conta que uma mulher descobriu, né? Acho que eu assisti esse filme. Você assistiu? E aí ele conta que ele teve que assistir, e essa mulher era a mãe dele. Ele teve que assistir sendo. E aí, muito triste, né? E por anos, por muitos e muitos anos, gerações e gerações, eles vivendo, né, sobre essa mentira, sobre essa... Então, o que acontece? Ele fez todo um trabalho de compreender a cultura, começou a pregar o evangelho para aquela tribo, e passo a passo, semana após semana, o evangelho foi libertando o coração deles. Gente, eu não vou falar mais, senão dá um spoiler aqui, mas o filme é incrível. A minha amiga me falou aqui, me soprou o nome, é William Carey, missionário. Isso, William ele mesmo. Eu sou esquecido, eu ia falar, mas para não falar errado, foi legal. Entendeu? Então, assim, é muito bom esse filme e eu aconselho você a assistir. A gente vai deixar o link dele aí para você, que é assim, maravilhoso. Ele vai trabalhar com plantação de igreja, né? E é muito massa. Iris falou assim, eu não recordo onde li, mas eu lembro de um texto que falava a respeito de um missionário que chegou a uma tribo indígena e lá ele sacrificava idosos, eu acho. Após a conversão do povo, eles disseram, por que você demorou tanto? Uau. Nossa. Uau. Isso é forte, hein, gente? Isso é forte, né? Isso é forte.
Olha o silêncio aqui que a gente todo mundo deixa pra gente. Mas mexe, Íris, né? viu? Uhum. Entende? Às vezes as pessoas estão sendo tão cuidadosas consigo mesmo, no sentido de, eu preciso concluir isso, terminar aquilo, preciso fazer isso, fazer aquilo. E precisa só ouvir a voz, obedecer, né? Buscar, né, para onde que a gente vai, como que a gente se prepara para estar naquele lugar, para ser, né, eficiente naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E tem mais perguntas? Não. Fala um pouco sobre essa parte do seu preparo financeiro, né? Tipo, como é que a agência está lhe ajudando nessa parte aí? Bom, até já lá no CT+, a gente teve aulas, que foi muito importante para mim, foi essencial, né, para essa questão de projetos, e dizendo para a gente qual a importância de como fazer projetos, e aí também orientando para a gente como a gente deve fazer orçamento. Porque normalmente a gente faz orçamento, aquele orçamento assim, não, só preciso disso, e a gente não pensa no futuro, não pensa nessa questão de aposentadoria, de que a gente precisa pensar no futuro, guardar um dinheiro de poupança, de seguro-saúde, e tudo foi nos orientado sobre isso, né? Essa questão do seguro-saúde, de pensar em tudo, para que a gente permaneça lá, porque esse é o objetivo, é a gente permanecer. Então, se a gente não tem essa base, a gente precisa dessa base financeira, a gente não consegue. Então, já lá no CT+, eu tive uma professora que foi muito boa, Dani Xavier, que já nos orientou sobre isso, já mostrou a importância da poupança, do seguro-saúde, de ter todo esse preparo, e também de agora, nessa situação, né, depende muito da agência. No meu caso, depois de fazer todo o projeto, colocando passo a passo, explicando à igreja, a gente precisa de tudo isso, né, todo esse valor, que não é muito, mas a gente precisa desse valor para não... Porque as pessoas não entendem. Para que você está falando poupança? Por que você está falando de seguro-saúde? Né? Aí a gente explica para ela. E aí, nessa situação, a agência missionária, por exemplo, no meu caso, não tem um dinheiro específico para mim. Então, eu preciso levantar todo o recurso, preciso ir em diversas igrejas para conseguir o recurso financeiro para dar o suporte. Legal. Muito bom. Durante as nossas próximas quartas-feiras, a gente vai ter um encontro que nós vamos falar especificamente sobre o preparo financeiro. E nesse preparo financeiro, a gente vai dar para vocês algumas orientações, vamos disponibilizar livros, nós temos também, vamos disponibilizar algumas planilhas que a gente já usa, forma de você levantar recurso, vamos estar dando toda uma orientação, né, você que quer ir para o campo missionário, né, para você trabalhar essa parte do financeiro. Importantíssimo, importantíssimo. E a questão das emoções, né? Porque o preparo tem que ser integral. Financeiro, tanto quanto a mente. Como tem sido esse preparo psicológico das emoções, até a questão da saudade da família, né? Pensando em tudo isso. Isso aí tem sido diário, né? É uma coisa assim que a gente precisa o tempo todo, tá? O tempo, porque são grandes os desafios, né? E às vezes a gente planeja algo isso que a gente planejou não acontece, a gente fica frustrado, e vem desafios mesmo do dia a dia. Então, assim, eu vejo que a gente precisa estar, como eu já falei lá desde o início, a gente precisa estar muito próximo de Deus, estar mais se relacionando com Ele. Precisamos também de pastores que nos ajudem, né? Que esteja perto da gente, que a gente consiga falar, conversar com eles. A gente precisa, se possível, de um psicólogo cristão que possa também nos orientar, dar um suporte, nos ajudar nesse processo. E a gente precisa de amigos. Olha, nossa, eu sou muito grata a Deus pelos amigos que eu tenho, assim, que cuidam de mim, que me orientam. Eu não vou dizer para você, olha, eu estou dizendo que a gente precisa, eu estou dizendo que eu tenho sempre esse suporte todo aí, né? Então, eu tenho muito esse suporte dos meus amigos, por favor, me ajuda, ore comigo, que eu não consigo, eu estou triste, eu não estou conseguindo orar. Então, você como missionário, acho que você precisa entender que você vai necessitar de pessoas que estejam ali com você o tempo todo. Sim. E pessoas que vão te ouvir. Porque, às vezes, tem essa impressão de que é, tipo, super poderoso. Então,
o missionário é uma pessoa, né, um ser humano, né, que tem ansiedade, que sofre todas essas situações que a gente, como ser humano, sofre. Então, tem alguém que entenda isso, que possa te ouvir, saber que você vai chorar, saber que você vai ter medo, saber que você vai se sentir inseguro, que tudo isso normal, não é falta de fé. Às vezes também, a gente ora para Deus nos dar fé, a gente busca a Deus, a gente lê a palavra é o suporte, né, para fortalecer a nossa fé. Mas é isso que eu vejo, a gente precisa de pessoas que entendam isso e estejam com a gente, para que, eu espero que um dia acabe essa coisa mística, que o missionário é super poderoso. Existem coisas, gente, que às vezes a gente nem pode postar, porque o missionário não pode se divertir, não pode gostar de um hambúrguer, um açaí. Não pode fazer uma academia, andar numa esteira, entendeu? Nossa, olha lá, aí, eu vou dar dinheiro para ele ficar fazendo academia. Como é que pode? E a academia, então, gente, é saúde, a gente precisa fazer exercício físico. Às vezes a gente pira se a gente não fazer exercício físico. É bom para a saúde mental, para o corpo. E às vezes, assim, eles não têm consciência, até a gente, né? Então a gente também precisa ter consciência, precisamos cuidar do nosso corpo, para que a gente também fique bem, né? Muito bom, muito bom. Você falou de pontos aí interessantes, né? Eu quero começar dessa parte que você falou do emocional, né? O que nos motivou a iniciar esse bate-papo é que 7% dos missionários que retornam, né, precocemente do campo missionário é porque eles não tiveram preparo missionário. Eles não tiveram esse tempo com lideranças, com profissionais, com cursos que preparassem ele em algum nível para ele chegar no campo missionário. É lógico, gente, que ninguém vai chegar preparado, né? É lógico que chega pronto, né? Mas minimizar em algum nível aquilo que esse missionário vai passar, né, sofrer no campo é importante. E essa é a nossa proposta, isso que a gente deseja servir a igreja brasileira com esse bate-papo das quartas-feiras. Então, assim, a nossa proposta é, a cada semana, a gente trazer um tema e a gente trabalhar esse tema. Hoje foi uma abertura, trouxemos aqui a nossa amiga Arielle, mas os próximos encontros, a gente vai trazer temas como preparo espiritual. É importante que o missionário invista na sua vida espiritual, na sua vida de oração. É importante que ele dê importância, o que eu quero dizer? É importante que ele dê foco, né? Que ele esteja totalmente focado, intencionalidade, nas disciplinas espirituais, né? Todo o trabalho missionário, gente, é 99% espiritual e 1% braçal. Se é que eu posso dizer assim. Na nossa experiência aqui, a gente tem visto isso, né? Na sazonalidade, né, do que vai acontecendo durante os meses do ano no país onde nós moramos, então a gente percebe o quanto que o ambiente espiritual muda, né, a cada estação. Nós vamos trabalhar também sobre relacionamento, né, dentro dessa espiritualidade. Vamos trabalhar também sobre relacionamento. Se o candidato, melhor, o missionário, ele chega com dificuldades, ele tem dificuldades de relacionar-se, né, ele precisa ser tratado antes de ele sair. Ele precisa ter se conhecer, né? Eu acredito que o período que você passou na Mais, né, trabalhou um pouquinho disso, né? Trabalhou um pouco disso. Por quê? Quando nós estamos no campo missionário, nós estamos no frente de batalha. Então, imagine o soldado carregando outro soldado doente, né? Ou com dificuldade. Então, é importante. Nós não somos super crentes, super missionários, mas é importante a gente conseguir minimizar um pouco, né? Da forma que a gente consiga caminhar. Uma outra parte importante, você falou da parte psicológica, a gente vai trabalhar aqui também a parte do preparo cultural. Existem países que têm, os países têm cada um a sua cultura, né? Então, eu conversava com alguém essa semana que eu li um livro, se me dá esse livro aqui, que eu vou até mostrar para o pessoal, por favor. Primeiro? Esse vermelho aqui. A gente estava lendo essa semana, nesse livro aqui, Costumes e Culturas, da Bárbara Byrne, né? Byrne. E tem
um momento aqui que ela fala de algo assim interessante, de uma família nas Filipinas que eles foram convidados por um missionário para ter um café na casa deles. Quando ele chegou lá, a esposa do missionário tinha preparado a mesa, tudo direitinho. Aí o que acontece? Aquela família filipina tirou um lencinho, aí limpou o copo, limpou os talheres, limpou a mesa, limpou a cadeira, e aí se sentou e o missionário ficou olhando assim, mas como? Minha esposa limpou tudo, tá tudo impecável, né? Entendeu? Mas o que eles estavam fazendo ali era uma forma de demonstrar educação, sabe? Demonstrar bons modos, entende? Então, é importante a gente estudar a cultura. Depois nós vamos falar também, e dentro desse estudo da cultura, né, é importante que você compre livros, é importante que você assista podcasts, leia artigos, faça cursos, é importante você lembrar da antropologia, é importantíssimo o estudo antropológico. Abrindo um pouco daquilo que estamos fazendo aqui nessa cidade de Itapicuru, a gente tem feito algumas visitas específicas e bem intencionais. A Itapicuru, ela está dentro da história do Brasil. Itapicuru, ela está nas páginas do livro de Euclides da Cunha, Os Sertões. Né? O Antônio Conselheiro passou por aqui. Então, existem coisas que são maravilhosas para a gente descobrir, porque isso afeta a cultura. Então, muita coisa que eles falam, que eles trazem, né, da história dele de vida, está dentro dessa construção da cidade. Então, é importante que a gente acesse, que a gente estude, que a gente compreenda, para que a gente tenha uma pregação do evangelho muito mais contextualizada e próxima do entendimento deles. Preparo teológico, é importante um curso teológico, um seminário, um curso de missiologia, né? E eu quero até falar para vocês aqui, a gente não está recebendo nada disso, mas estão abertas as inscrições para o Perspectiva Online, é um curso muito bom, e se você desejar fazer, é importante. Nós vamos deixar um link aí também para você fazer o curso Perspectiva Online. Muito, muito, muito bom. Ele vai trabalhar perspectiva histórica, perspectiva cultural, estratégica, e é importante você compreender todas essas perspectivas, porque ao chegar no campo missionário, você vai ter uma visão muito ampla, muito aberta, né, sobre missões. É importante também você ter uma experiência prática, aí vem o quê? A questão do intercâmbio, né? As viagens missionárias de curto prazo, você trabalhar como voluntário em uma ONG, isso é legal. Né? Tem gente que você falou, eu quero ir para um país tal, mas nunca serviu na sua cidade, nunca serviu, não conhece, né? Entende? Uhum. Então, assim, é muito bom você servir numa ONG. Já pode procurar aí onde você está, sim, né? Sim. Embora a ONG não seja missão, mas ajuda, né? Esse processo de entender como funciona o campo, a vida do servir. Isso, eu não estou aqui por mim, eu estou aqui pelo outro. Perfeito. Sim. Então, é para desenvolver mais essa visão. Isso. O importar-se com o outro, né? O servir, né? O servir. E o exercício da vocação, né? Sim. Eu tenho uma vocação para cuidar de pessoas, para cuidar de crianças. A partir também da prática, né? Uhum. Às vezes você acha que sabe uma coisa, mas quando você começa a praticar, você entende, não é para mim. E aí você vai compreendendo também na prática. Isso. Também. E ajuda bastante. E é um trabalho voluntário, né? Um trabalho que você não vai ter remuneração, então você vai trabalhando o seu coração nisso, né? Que você não vai fazer na busca de algum tipo de retorno financeiro. E o preparo financeiro, que a gente falou aqui um pouquinho antes, né? Nós vamos trazer algumas planilhas, nós vamos trazer também levantamento de recursos, como levantar recursos. Uma parte interessante nesse momento do financeiro é de que eu vou trazer aqui a história do Hudson Taylor. Ele, desde novo, né, 18 anos, ele entra para ser auxiliar de um médico, ele já desejava fazer faculdade de medicina. E ele passa ali um tempo já experimentando, tendo aquela vivência com ele, e desde novo ele começa a pensar assim, olha, eu quero ir para a China, eu quero ir, né, dedicar a minha vida e tal. E ele começa a tomar algumas atitudes práticas na vida dele. Ele faz assim, olha, eu vou sobreviver com 500 gramas de alimento durante o dia, entende? Eu vou me abster disso, eu vou me abster daquilo. E ele começa a viver com pouco, né? E ele vai dizendo assim, porque quando eu chegar lá na China, eu não quero depender de ninguém, a não ser de Deus. Eu não quero depender de ninguém, a não ser de Deus. Então,
quando a gente começa a pensar nessa questão financeira, é interessante, a gente começa a entrar nessa vida abnegada, né? De não ter, começar a desapegar, né? Começar a tirar os custos elevados de casa e começar a viver com pouco, porque é provável que você vá para um campo onde você não tenha as melhores das possibilidades, né, de comer uma comida excelente, né, de ter uma casa boa. Hoje eu vi uma foto de uma amiga que postou lá no Amazonas. Ela postou uma foto lavando as panelas no rio. Então, assim, imagine. Então, é importante compreender essa realidade. E concluindo essa parte, tem o autocuidado missionário, né? A gente vai ter uma quarta-feira que nós vamos falar sobre o autocuidado missionário. E o autocuidado missionário é o cuidado com o espiritual, o cuidado com o emocional, como você estava falando aqui no instante, o cuidado com o físico, a questão familiar, você ter tempo para sua família, ter tempo para seus filhos, ter tempo para sua esposa, ter tempo para você, tipo, você se capacitar, você buscar capacitação e aperfeiçoamento daquilo que você já tem, que o Senhor já te deu, você precisa aplicar ali no campo missionário, né? E a questão também do financeiro. Por último, né, a última quarta-feira nós vamos falar sobre o retorno. E esse retorno tem a ver com o momento que encerrou o ciclo do missionário. Dali ele já não vai para um outro país, ele vai precisar retornar para a cidade natal, para o país de origem dele, e retornando para esse país, ele vai reinserir na sua cultura. As coisas mudaram. Você já está se vendo aqui, né? As coisas mudaram, não é mais como antes, né? E aí, pensando nisso, ele precisa de ser acompanhado. Então, ele precisa, nesse retorno, ter uma equipe que trabalhe com ele as emoções, trabalhe com ele os objetivos, uma equipe pastoral que trabalhe... Tudo mudou, exatamente, para ele organizar a mente, entender esse novo ciclo, ele vai olhar para as coisas ao redor e vai perceber, vai se sentir totalmente fora daquela realidade, né? Então, é importante que ele tenha um acompanhamento. E esse é o nosso desejo de... nessas quartas-feiras, trazer um pouco, né? A gente não vai conseguir esgotar o assunto aqui, mas trazer um pouco, né, do preparo missionário para aquele que deseja ir para o campo. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? O que a gente faz agora? Teve algum comentário ali agora. Foi só o pessoal comentando, muito bom. Legal. Muito bom o bate-papo de hoje. Uma coisa que eu fiquei pensando, enquanto o Wagner falava, é que parece ser muita coisa, né? São muitas etapas, mas a gente não pode esquecer do principal, que é o amor, que é 1 Coríntios 13. Isso, que eu acho interessante que fala, ainda se eu queimasse, né, o meu corpo, se eu não tiver amor, nada disso valerá e tal. Então, pense, você fazer toda essa burocracia, aprender uma língua, aprende outra língua, pega um documento, não sei o quê, mas não valeu de nada, porque você não amava aquele povo. Você amava somente o título de ser missionário, sabe? Isso. A narrativa da missão. Isso é muito preocupante. E ter o discernimento em Deus, né? Para que isso não aconteça. Porque pode acontecer, né? Nós somos tão suscetíveis a isso. Sim. O Senhor sempre, a gente esteja sempre disposto a submeter, guardar o nosso coração nele, né? Sempre, porque vem muitas coisas mesmo que pode nos tirar do foco, né? Que é ele, né? Compreendendo que a missão é de Deus, né? Sim. Não é nossa. Né? A gente não vem para a missão para fazer o nosso projeto pessoal, né? O projeto é todo dele. E isso é importante. Eu queria... A gente já pode encerrar? Vamos fazer, assim, 5 passos. Estou sentindo no meu coração queimando, eu preciso ir para as nações, Deus está me chamando. E agora, em 5 passos, como é que eu faria isso? Vamos lá. O primeiro passo é orar, né? O primeiro passo é você ter uma vida de oração, ouvir do Senhor, é você ter um coração totalmente... rendido ao Senhor em obediência. Segundo passo, você orar e adotar um lugar em oração, né? Nesse momento de você adotar esse lugar em oração, você já vai começando a ter percepções, você vai compreendendo, você vai se envolvendo com essa nação, né? Com essa nação, com essa cidade, com esse lugar, e por meio da intercessão vai sendo gerado no seu coração, né?
esse amor por essas pessoas. E falando de amor, a gente não pode ir para o campo missionário, de fato, sem amar pessoas. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, a base disso é o amor, né? E a gente precisa trazer isso muito claro para todos nós nesse tempo. A gente não está aqui porque a gente quer expor os nossos conhecimentos. A gente ama pessoas. E a nossa oração tem sido que o Senhor, ele amplie o nosso coração em amor, que ele compartilhe conosco, né, como que ele ama cada uma dessas pessoas, como que ele vê cada uma dessas pessoas, o que ele sente, né, por cada uma dessas pessoas, porque, de fato, todos nós somos alcançados pelo amor do Pai. E nós queremos transbordar esse amor para as pessoas. Se a gente vai chegar lá nesse tempo, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, alguns anos, o que importa é que a gente transborde desse amor para elas. Segundo passo... Helena estava aqui lembrando que terceiro. Não esquecer do primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. É isso aí. Então, o nosso amor a Deus nos leva a esse lugar de amor ao próximo. Perfeito, perfeito, muito bom. O terceiro passo, a gente entra no preparo teológico, é o preparo de a gente buscar uma capacitação, de a gente entrar no curso teológico, no missiológico, a gente compreender o Evangelho, nós vamos pregar o Evangelho, nós precisamos aprender sobre o Evangelho. Né? O fato de ser missionário, é missionário porque nós pregamos o Evangelho. Se nós nos autodenominamos como missionário e não pregamos o Evangelho, não é a missão de Deus. Sim. Né? A missão está relacionada a nós pregarmos o Evangelho. Então, depois dessa capacitação, nós temos o momento de a gente capacitar-se para aprender uma língua, né? Aprender a cultura, entender a contextualização, entender aquela cultura que a gente está envolvido. Depois a gente precisa trabalhar a questão financeira, né? Como que a gente vai, como é que a gente vai desenvolver tudo isso, fazendo parcerias, compartilhando esse projeto com amigos, vizinhos, parentes, família, sabe? Família de toda parte, né? Família cristã, família de outro. Todo lugar onde você puder compartilhar, compartilhe, para que as pessoas abracem o ministério, abracem aquilo que você... Interessante, uma coisa que a gente vem aprendendo na caminhada é o seguinte, as pessoas não vão enviar a oferta para você, porque é para você, eu tenho um peninha, né? Poxa, é tão bonito. Eles vão enviar a oferta porque eles entendem, sabe, o chamado, a sua vocação, e o que você foi fazer em obediência ao Senhor. Então, se o coração dela queima, sabe, por povos não alcançados, pelos povos da Ásia, pelos povos da África, e ela desejaria estar ali, e ela não está, porque, por motivos, né, N motivos, mas ela se sente representada, ela se sente, sabe, que pode cooperar, estar em parceria com você, então ela vai enviar uma oferta. Um parênteses aqui. O conhecimento, a busca do conhecimento teológico não necessariamente vai ser na agência missionária. Sim, então, sim, às vezes, sim. Primeiro você tem um conhecimento teológico, foi o caso da Marielle, e depois você vai buscar uma agência que esteja dentro do seu perfil. Isso. Da onde você sente a sua vocação. No caso dela foi a Interceg, é isso? Perfeito, perfeito. Não tem uma ordem, né? Isso. Você pode ir buscando, né, conforme aquilo que o Espírito for, né, te orientando. Tem mais algum? Último ponto. O último ponto dos 5 está na questão do autocuidado missionário. Que uma vez que você está no campo, você precisa ter esse zelo consigo mesmo, esse zelo no sentido de você é templo do Espírito, você precisa cuidar, você precisa ter saúde, você precisa ter uma vida espiritual regada em oração, preservar a disciplina espiritual, você precisa cuidar da sua família, você precisa correr do ativismo, você precisa descansar, você precisa, no campo missionário, compreender que tem um dia de descanso, e ele é importante, né? E tem um dia importante, você precisa fazer atividade física, você precisa capacitar-se mais ainda para compreender o contexto que você está envolvido, e é isso. E agora, Ari, você está em que fase desses 5? Então, estou na fase do projeto, né? Estou com o projeto pronto, né, para ir agora para a próxima etapa, para a Escócia, mas eu estou já com a passagem comprada. No dia 1º de novembro eu vou, se Deus permitir, mas estou no processo de angariar recursos financeiros. Né? Estou indo em algumas igrejas, né,
aquelas igrejas que abrem as portas do sonho para mostrar o projeto, para que as pessoas conheçam e entendam. E já aproveito e falo para vocês, se você tiver interesse de conhecer o projeto, também estou tendo, coloquei também nas minhas redes sociais uma rifa para conseguir também mais recursos financeiros. Então, se você deseja conhecer, vai lá no meu Instagram. Posso fazer por favor. Arielle.santana92. Então, você pode ir lá conversar comigo. Eu posso enviar para você o projeto, ou você ver qual é a outra forma de entender, conhecer e estar junto comigo também. Né? Vamos juntos nessa. Legal. É isso, gente. Esperamos vocês na próxima quarta-feira para nos acompanhar. Tem o nosso Instagram, que é o Missão Casa Farol. E antes da gente encerrar, a gente quer orar, né? Sim. Que... Eu quero orar, e se você estiver aí, pode abrir essa Bíblia aqui, amigo. Eu quero ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Amém. É o texto que a gente quer orar com vocês. E o texto vai dizer, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha a fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se importa de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento, o amor não se alegra com injustiça, pois sua felicidade está na verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, ele jamais acaba. Todavia, as profecias deixarão de existir e as línguas cessarão. O conhecimento desaparecerá. Portanto, em parte o conhecemos, em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. Agora, portanto, enxerguemos apenas um reflexo obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conhecemos em parte. Então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanece até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse encontro, por esse bate-papo, pelo privilégio de participar do que o Senhor está fazendo nesse tempo. Nós te louvamos, te honramos, porque ao Senhor seja toda a glória por todas essas coisas. Nós te dizemos que estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Foi o Senhor que nos trouxe a esse lugar. E nós desejamos servir a igreja brasileira, Senhor, com aquilo que o Senhor tem nos apontado nesses dias. Então, oro, ó Deus, para que o amor, ele tome lugar no nosso coração, no coração de cada um dos nossos irmãos que estão agora mesmo nos assistindo do outro lado da tela, que eles se movam, Senhor, nesse lugar por meio do amor. Que o amor seja o fundamento, seja a base para tudo que nós precisamos fazer, porque o seu amor, ele supera tudo. O Senhor é amor, o Senhor é a fonte de todo o amor. O Senhor é aquele para o qual nós precisamos beber todos os dias e conhecer todos os dias. E nós te pedimos que o Senhor eleve em nosso coração, ó Deus, o nosso amor por você.
que o nosso amor cresça a cada dia. Porque se nós o amamos, Pai, de todo o nosso coração, alma, entendimento e força, Senhor, nós conseguiremos amar o nosso próximo. Então, coloca-nos, Senhor, com esta firme convicção todos os dias. Enche o nosso coração, Senhor, enche o nosso interior, enche a nossa mente, Senhor, com essa disposição de amar, amar e amar. Nos ensina, Senhor, porque nós não sabemos amar como o Senhor ama. Nós precisamos que o Senhor nos ajude e nos ensine a amar com a mesma intensidade, com a mesma verdade como o Senhor ama. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelos amigos que estavam conosco até aqui. Obrigado pela vida da Arielle. Obrigado por essa equipe que o Senhor nos trouxe, Senhor, para caminhar conosco nesse tempo, pela nossa família, todos nós que estamos aqui. Muito obrigado, Jesus. O Senhor é bom. O Senhor seja adorado, exaltado para a sua glória. Em nome de Jesus. Seja tudo que for feito aqui nessa noite. Amém. Amém. Pedimos que vocês não saiam ainda do grupo, que a gente vai colocar o material e também vai falar da próxima quarta-feira. É isso, gente. Tchau, gente. Obrigada. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe.